Olá, tudo bem? Seja bem-vindo a esse vídeo. Agora o capítulo, parte 2 do capítulo 18 do Evangelho segundo o Espiritismo de Allan Kardec. Muito se pedirá àquele que muito recebeu. O servo que souber da vontade do seu amo e que, entretanto, não estiver pronto e não fizer o que ele queira, o amo, será rudemente castigado, mas aquele que não tenha sabido de sua vontade e fizer coisas dignas de castigo, menos punido será. Muito se pedirá àquele a quem muito se houver dado, e maiores contas serão tomadas àquele a quem mais coisas se haja confiado. São Lucas capítulo 12, versículos 47 e 48. Vim a este mundo para exercer um juízo, a fim de que os que não veem vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouvindo essas palavras lhe perguntaram: também nós estamos... Voltando aqui. Também nós então somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecados, mas agora dizeis que vedes, e é por isso que em vós permanece o vosso pecado. São João capítulo 9, versículo 39 a 41. Principalmente ao ensino dos Espíritos é que estas máximas se aplicam. Quem quer que conheça os preceitos do Cristo e não os pratique, é certamente culpado. Contudo, além do Evangelho, que os contém, achar-se espalhado somente no seio das seitas cristãs, mesmo dentro dessas quantos há que não a leem, e entre os que a leem, quantos os que não o compreendem. Resulta daí que as próprias palavras de Jesus são perdidas para a maioria dos homens. O ensino dos espíritas, reproduzindo essas máximas sob diferentes formas, desenvolvendo-as e comentando-as para pô-las ao alcance de todos, tem isto de particular: não é circunscrito. Todos letrados ou iletrados, crentes ou incrédulos, cristãos ou não, o podem receber, pois que os espíritos se comunicam por toda parte. Nenhum dos que o recebam diretamente ou por intermédio de outrem podem pretextar ignorância. Não se pode desculpar nem com a falta de instrução, nem com a obscuridade do sentido alegórico. Aquele, portanto, que não aproveita essas máximas para melhorar-se, que as admira como coisas interessantes e curiosas, sem que lhe toquem o coração, que não se torna nem menos vão, nem menos orgulhoso, nem menos egoísta, nem menos apegado aos bens materiais, nem melhor para o seu próximo, mais culpado é porque mais meios tem de conhecer a verdade. Os médios que obtêm boas comunicações ainda mais censuráveis são, se persistem no mal, porque muitas vezes escrevem sua própria condenação, e porque, se não os cegasse o orgulho, reconheceriam que a eles é que se dirigem os espíritos. Mas, em vez de tomarem para si as lições que escrevem ou que leem, escritas por outros, têm por única preocupação aplicá-las aos demais, confirmando assim essas palavras de Jesus: vedes um argueiro no olho do vosso próximo, e não vedes a trave que está no vosso olho. Por esta sentença, se fosseis cegos, não teríeis pecados. Quis Jesus significar que a culpabilidade está na razão das luzes que a criatura possua. Ora, os fariseus, que tinham pretensão de ser e eram com efeito os mais esclarecidos da sua nação, mais culposos se mostravam aos olhos de Deus do que o povo ignorante. O mesmo se dá hoje. Aos espíritas, pois, muito será pedido, porque muito hão recebido, mas também aos que houverem aproveitado, muito será dado. O primeiro cuidado de todo espírita sincero deve ser o de procurar saber se, nos conselhos que os espíritos dão, algumas coisas não há que lhe diga a respeito. O espiritismo vem multiplicar o número dos chamados. Pela fé que faculta, multiplicará também o número dos escolhidos. Instruções dos espíritos. Dar-se-á aquele que tem. Aproximando-se dele, seus discípulos lhe disseram: por que lhes falas por parábolas? Respondendo, disse-lhes a ele: é porque
a vós outros vos foi dado conhecer o mistério do reino dos céus, ao passo que a eles isso não foi dado. Porque aquele que já tem, mais se lhe dará, e ele ficará na abundância. Aquele, entretanto, que não tem, mesmo o que tem se lhe tirará. Por isso é que eles falam por parábolas. Porque vendo nada vem, e ouvindo nada entendem, nem compreendem. Nele se cumpre a profecia de Isaías, quando diz: ouvireis com os vossos ouvidos, e nada entendereis, olhareis com os vossos olhos e nada vereis. São Mateus capítulo 13, versículo 10 e 14. Tende muito cuidado com o que ouvis, porquanto usarão para convosco da mesma medida de que vos houverdes servido para medir os outros. E ainda se vos acrescentará, pois ao que já tem dar-se-á, e ao que não tem, até o que tem se lhe tirará. São Marcos capítulo 4, versículo 24 e 25. Dá-se ao que já tem e tira-se ao que não tem. Meditai esses grandes ensinamentos que se vos são por vezes afigurado paradoxais. Aquele que recebeu é o que possui o sentido da palavra divina. Recebeu unicamente porque tentou tornar-se digno dela e porque o Senhor, em seu amor misericordioso, anima os esforços que tende para o bem. Aturados, perseverantes, esses esforços atraem as graças do Senhor. São um imã que chama a si o que é progressivamente melhor. As graças copiosas que vos fazem fortes para galgar a montanha santa em cujo cume está o repouso após o labor. Tira-se ao que não tem ou tem pouco. Tomai isso como antítese figurada. Deus não retira das suas criaturas o bem que se haja dignado de fazer-lhes. Homens cegos e surdos, abre as vossas inteligências e os vossos corações. Vede pelo vosso espírito, ouve pela vossa alma, e não interpreteis de modo tão grosseiramente injusto as palavras daquele que fez resplandecesse aos vossos olhos a justiça do Senhor. Não é Deus que retira daquele que pouco recebera. É o próprio Espírito que, por pródigo e descuidado, não sabe conservar o que tem e aumentar, fecundando do óvulo que lhe caiu no coração. Aquele que não cultiva o campo que o trabalho de seu pai lhe granjeou, e que lhe come herança, ou vê cobrir-se de ervas parasitas, é seu pai quem lhe tira as colheitas que ele não quis preparar? Se a fala de cuidado deixou fenecessem as sementes destinadas a produzir nesse campo, é a seu pai que lhe cabe de criticar as doações que recebera. Voltando aqui. Perdi aqui. Se a falta de cuidado deixou fenecessem as sementes destinadas a produzir nesse campo, é a seu pai que lhe cabe acusar por nada produzirem elas? Não, e não. Em vez de acusar aquele que tudo lhe prepara, de criticar as doações que recebera, queixe-se do verdadeiro autor de suas misérias e, arrependido e operoso, meta, corajoso, mãos à obra. Arroteia o solo ingrato com o esforço de sua vontade. Lavre o fundo com o auxílio do arrependimento e da esperança, lance nele confiante a semente que haja separado, por boa dentre as más, regue-o com o seu amor e sua caridade, e Deus, o Deus de amor e de caridade, dará àquele que já recebera. Verá ele então coroado de êxito os seus esforços, e um grão produzir 100 e outro 1000. Ânimo, trabalhadores, tomai os vossos arados e das vossas charruas, lavrai os vossos corações, arrancai deles a cisânia, semeai a boa semente que o Senhor vos confia, e o orvalho do amor lhe fará produzir frutos da caridade. Um Espírito Amigo, Bordeaux, 1862. Pelas suas obras é que se reconhece o cristão. Nem todos os que me dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus, mas somente aqueles que fazem a vontade de meu Pai que estás nos céus. Escutai essa palavra do Mestre, todos vós que repelis a doutrina espírita como obra do demônio.
Abre os ouvidos que é chegado o momento de ouvir. Será bastante trazer a libré do Senhor para ser-se fiel servidor seu? Bastaria dizer, sou cristão para que alguém seja um seguidor de Cristo? Procurai os verdadeiros cristãos e o reconhecereis pelas suas obras. Uma árvore boa não pode dar maus frutos, nem uma árvore má pode dar frutos bons. Toda árvore que não dá bons frutos é cortada e lançada ao fogo. São do Mestre essas palavras, discípulos do Cristo, compreendei-as bem. Que frutos deve dar a árvore do cristianismo, árvore possante, cujos ramos frondosos cobrem com sua sombra uma parte do mundo, mas que ainda não abrigam todos os que se hão de agrupar em torno dela? Os da árvore da vida são frutos de vida, de esperança e de fé. O cristianismo, qual o fizeram há muitos séculos, continua a pregar essas virtudes divinas, esforça-se por espalhar seus frutos, mas com poucos os colhem. A árvore é boa sempre, porém maus são os jardineiros. Entenderam de moldá-las pelas suas ideias, de talhá-las de acordo com as suas necessidades. Cortaram-na, diminuíram-na, mutilaram-na, tomando estéreis seus ramos, não dão maus frutos, porque nenhum mais produzem. O viajor sedento que se detém sob seus galhos à procura do fruto de esperança, capaz de lhe restabelecer a força e a coragem, somente vê uma ramalha árida prenunciando tempestade. Em vão pede ele o fruto de vida, a árvore da vida. Caem secas as folhas, tanto as remexeu a mão do homem que as crestou. Abre, pois, os ouvidos e os corações, meus bem-amados, cultivai essa árvore da vida, cujos frutos dão a vida eterna. Aquele que a plantou vos conceda a tratá-las com amor, que ainda vereis dar com abundância seus frutos divinos. Conservai-a tal como Cristo vos-la entregou, não a mutileis. Ela quer estender sua sombra imensa sobre o universo. Não lhe cortei os galhos, seus frutos benfazejos caem abundantes para alimentar o viajor faminto que deseja chegar ao termo da jornada. Não amontoeis esses frutos para os armazenar em deixar apodrecer, a fim de que a ninguém sirvam. Muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. É que são embarcadores do pão da vida, como os do pão material. Não sejais o número deles. A árvore que dá bons frutos tem que os dar para todos. E depois procurar os que estão famintos. Levai-os para debaixo da fronte da árvore e partilhai com eles o abrigo que ela oferece. Não se colhem uvas nos espinheiros. Meus irmãos, afastai-vos dos que vos chamam para vos apresentar as sarças do caminho. Segui os que vos conduzem à sombra da árvore da vida. O divino Salvador, o justo por excelência, disse: e suas palavras não passarão. Nem todos os que dizem Senhor, Senhor entrarão no reino dos céus. Entrarão somente os que fazem a vontade do meu Pai que estás no céu. Que o Senhor de bênçãos vos abençoe, que o Deus de luz vos ilumine, que a árvore da vida vos ofereça abundantemente seus frutos. Crede e orai. Simeão Bordeaux, 1863. E aqui encerra a segunda parte, a parte final aí do capítulo 18. No próximo nós vamos para o capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo. Até a próxima.